Olá, me chamo Bruno Gannen, sou ADM da página Gana Esportes. Vamos fazer agora uma live, a primeira live do canal sobre o futebol de Trinidad e Tobago. O convidado da noite é Vitor Emanuel, do canal Trinidad e Tobago Insider. Vou fazer agora aqui o convite. Tudo bom? Tudo Grande, bom? grande Vitor, como é que tá você? Tudo bem, cara. Eu sei como é que vai. Tudo na paz também. Primeira live, primeiramente queria agradecer você por ter aceitado aí. Acho que também a Eu sua que agradeço também. também acho que a sua primeira live, você estava fora, teve que correr para chegar em casa no Sim. horário. Então, hoje o bate-papo vai ser sobre o futebol de Trinidad e Tobago, né? Um país localizado na América do Sul, que fez história, né, em 2006 participando da Copa do Mundo e hoje vive, né, um momento diferente. Então o Vitor vai aqui explicar, né, como é que funciona o futebol do país, como é que é a atual situação. Então já vamos começar aqui esse bate-papo. Então, qual é a sua idade hoje? Tem quantos anos? 16, irmão. E como é que começou a ser seu interesse pelo futebol do país, assim? Quando é que surgiu? Bom, em 2018 teve as eliminatórias da CONCACAF para a Copa do Mundo 2018 na Rússia. E teve uma partida entre Estados Unidos e Trinidad e Tobago. Teve uma polêmica lá que teve um gol que não entrou, e esse gol que não entrou, mas o juiz marcou como validado o gol. E o time dos Estados Unidos foi eliminado da Copa do Mundo por causa desse gol anulado. Aí eu fiquei, tipo, fascinado, assim, fiquei pesquisando mais sobre o futebol de Trinidad e Tobago, comecei a acompanhar e foi isso. Mas você, né, nesse jogo, você torceu ou você assistiu assim de bobeira, assim? Eu torci para os Estados Unidos perder, né? Eu sempre torço pela zebra no futebol, então aí eu criei meio que um carinho pelo futebol de Trinidad e Tobago, sabe? Entendi. E como é que você faz para hoje, assim, aprender sobre o futebol do país? É basicamente internet? Você fica mais no É, YouTube? tem o site da competição de Trinidad e Tobago, que é a The Ascension Cup. Hum. Eles postam a maioria das informações lá e dá para você assistir tanto pelo YouTube quanto pelo site. Ah, eles transmitem os jogos pelo site? Uhum, sim. De Tem graça, você não paga a aba nada. lá. Não paga nada. Só assistir lá, normalmente. Mas, assim, Ontem geralmente é mesmo um. teve dois jogos. Foi. Mas geralmente, assim, eles transmitem todos os jogos ou só os principais? Geralmente tem narração. Todos os jogos. Você pode escolher qual que você pode assistir. E qual é o mesmo site? The Ascension Tournament. Entendi. No caso, fica assim. Deixa eu só escrever aqui. Fica assim? Isso, Entendi. Ascension Tournament. Você bota lá o site e É a acabou. Já. nova competição principal de Trinidad e Tobago, que está substituindo a TT Pro League, que cancelou desde 2020 por causa da pandemia. Entendi. Então mudou. É a mesma liga, porém com um novo nome. Sim, Entendi. administração diferente também. Entendi. Então, assim, né, já fizemos nessa introdução aqui, agora vamos falar mesmo, é, passear, né, pelo universo do futebol de Trinidad e Tobago. Então, assim, como é que você resumiria assim o atual momento do futebol do país, assim? Qual é a análise que você faz da conjuntura, de como é que tá as coisas lá? Em Trinidad e Tobago, desde 2020 não estava tendo campeonato por causa da pandemia. Então é meio que um futebol de reformulação, já que desde 2011, mais ou menos, que o Dwight York, um dos maiores jogadores da história de Trinidad e Tobago, se aposentou. Então meio que Trinidad e Tobago saiu do holofote mundial. Então, hoje em dia, o Trinidad e Tobago não é mais tão falado quanto na época dos anos 2000, 2010. Então hoje é mais um futebol de reformulação.
esse tempo atrás, mais ou menos há uns 4 dias, teve uma partida entre o Sub-17 feminino de Trinidad e Tobago e o México, que deu 10-0 pro time do México. Então, meio que estava no futebol de reformulação em Trinidad e Tobago, já que teve esse tempo de parada. Então, eles estão realmente voltando à forma física Entendi. normalmente. É. Infelizmente, né, a pandemia atrapalhou muitos países, né? Sim, É. foi mais ou Então, menos um ano de assim, atraso. e como tá, assim, você falou que o futebol tá em reformulação. E a seleção, assim, como é que tá atualmente, assim? É, teve um baque geralmente bem interessante na seleção este ano. A seleção de Trinidad e Tobago caiu na primeira fase das eliminatórias da Copa do Mundo. Eliminado num grupo que estou vendo bem aqui, foi eliminado num grupo que tinha Porto Rico, Guiana, Bahamas e Cristóvão e Neves. São Cristóvão e Neves passou em primeiro no grupo. Países historicamente fracos, né, no atual momento, Sim. né? E é estranho porque Uhum. se jogou a Copa de 2006, né, de repente, depois de que 16 anos não conseguir vencer Guiana, é meio esquisito, né? É, É, sim, tanto é que Trinidad e Tobago teve um saldo negativo nessa primeira fase, não conseguiu ir bem mesmo. Foram 2 jogos e 2 empates. Dois jogos, 2 empates e 2 vitórias. você, Enquanto você, o São Cristóvão e Neves foram 3 vitórias. e você hoje tem algum nível assim de confiança? Você acha que vai melhorar nos próximos anos? Aí, Acha que não? eu tenho Como é que confiança que vai melhorar sim. Eu andei pesquisando e tem alguns jogadores jovens. Tanto é que tem um jogador da base do Botafogo, esqueci mais ou menos o nome dele. Acho que Dennis Lewis. Ele é da base do Botafogo, sub-20. Tem apenas 19 anos e é uma das grandes promessas de Trinidad e Tobago. Então eu daí espero que os jogadores jovens sejam subidos e dê certo na nossa seleção. e o bom é que o Botafogo tem agora uma rede, né? Grande investimento do Texas. Tem um Crystal Palace, tem um time na Bélgica, então se ele render, já tem até um. Ele pode até voltar, né? No caso, o país pode voltar para a Premier League, né? Depois de York, Uhum. que se aposentou, né? Mas assim, se você pudesse falar assim, por que os clubes do país não conseguem se destacar diante dos clubes do México, Estados Unidos e outros países da América Central e Caribe? Assim, quais são as razões? É uma longa história, na verdade, é questão muito da forma de classificação para a Conca Champions. Apenas um clube do Caribe se classifica para a competição, que é em mata-mata. Eles têm que vencer. Todos os clubes do Caribe, todos os vencedores dos primeiros lugares de cada competição, jogam uma fase preliminar, que é chamada de Copa do Caribe. Aí eles jogam essa competição e o vencedor dessa competição vai para Conca Champions, que é a CONCACAF Champions League, aqui da vaga no Mundial. Então, geralmente, quando pega algum time do Caribe, ele não consegue se destacar porque só tem uma vaga. Então, é só ele contra 4 times dos Estados Unidos, 4 times do México e um do Canadá. Então, aí é bem difícil algum É time de uma Trindade e Tobago, Jamaica, esses outros países se destacar. é uma briga desigual, né? É meio que dá meio que uma torcida para um lado da América, né? Não dá muita confiança nos times do Caribe. É. Na verdade, essa nova fórmula da Conca Champions ficou muito ruim, porque antigamente tinha fase de grupos. Então, Tinha. tinha time do Haiti que participava, tinha time do Panamá que Tanto eu é lembro. que em Trinidad e Tobago tem um bicampeão da Conca Champions, que é o Defensa Sports, um dos maiores times do país. Qual o nome do clube? Defense Force. Defense Force. Você lembra mais ou menos a época que eles foram campeões? Se eu não me engano, ele foi campeão em 1975, em 1978 e 1985. Ah, então faz muito tempo, né? Já faz um bom tempo que eles foram campeões. E você acompanha hoje esse time? Acompanho. Tá E, na primeira e, divisão. e como é que você avalia assim, esse clube? Ele é o maior do país, ele O maior campeão nacional do país, 26 títulos. e continua bem sendo, no país, ainda é protagonista. Atualmente, apenas a The Ascension Cup, que é o atual campeonato da primeira divisão,
O Defense Force está em quarto colocado, mas é porque ainda foram as 5 primeiras rodadas, são 10 times, então ainda tem mais muitas rodadas para serem Ou seja, é jogadas. um time Então, que continua sendo protagonista, porque ficar em quarto lugar não é uma posição ruim, né? uhum. E no caso, assim, hoje no país, o time que é campeão, ele se classifica para alguma coisa? Ou somente para essa preliminar da Conca Champions? É Tipo, isso. para isso? O vencedor dessa primeira divisão, ele vai para a Copa do Caribe e aí ele disputa com mais outros campeões dos campeonatos do Caribe, como Jamaica, Cuba, São Cristóvão e Neves, Anguila, esses outros países menos expressão e disputa para ver quem ganha a vaga, né, no torneio. Entendi. Entendi. Então, assim, hoje não existe na CONCACAF uma espécie de UEFA Europa League ou Copa Sul-Americana, que é uma segunda liga continental. No caso, é a Copa do Se não me Caribe. engano, existe, mas eu não pesquisei mais a fundo sobre isso, mas eu não me engano é Nations League, alguma coisa do tipo. Eu sei. Numa próxima É a meio que uma gente segunda chance para os debate outros mais clubes do cara essa. se desenvolver. É uma pena, né? Porque tem muitos países interessantes, né? Que poderiam fazer um. Agora, aqui, seguindo na sequência, você falou agora do jogador do Botafogo, que é da base sub-20, que está chamando a atenção, mas eu queria que você destacasse assim, outros jogadores do país que estão de alguma maneira jogando bem, que você consegue ver algum tipo de potencial, você consegue falar um pouco assim desses atletas? Tem alguns que eu pesquisei, tem o jogador mais valioso atualmente, que é realmente nascido em Trinidad e Tobago, é o Levi Garcia. Ele é do AEK Atenas, lá da Grécia. Ele está valendo atualmente 4 milhões no Transfer Market. É o jogador mais valioso de Trinidad e Tobago. Ele só tem 24 anos, é uma grande Ele promessa. joga muito mesmo? No AEK Atenas, Ah, da Grécia. na Grécia. É um time que até Rivaldo jogou nesse time já. Uhum, Eu gosto do futebol grego e eles estão fazendo um estádio bonito. Então é um time que tem tamanho na Grécia, é um time grande. uhum. Hoje joga na seleção? Joga, atacante principal. Ah, é. Ele é que posição mesmo? Atacante. Atacante. E você sabe se ele é mais assim, um centroavante, se ele é mais um ponta, Ele se é ele já. pelas partidas que os melhores momentos que eu vi, ele é mais ou menos um ponta meio rapidão, assim, daqueles que corta, tipo o Robin que corta pra direita e chuta e bate cruzada. É meio que aquele ponta velocista. Para a geração mais atual, ele deve lembrar que o Rafinha, o Antony, né? Uhum. Tem a turma que, ainda não, que infelizmente não chegou a ver o Robin. Tem algum outro assim que você gostaria de destacar assim, que você acha interessante, É, ou ele é realmente assim, o único cara que você vê que tem realmente essa capacidade de chegar a algum lugar assim? pelo que eu vi, apenas esses dois, esse jogador da base do Botafogo e o do AEK Atenas. O resto não tem muito destaque, são mais velhos, assim, meio que 30, 31 anos, né? Entendi. Compreendo. Então, assim, então voltando um pouco para a era de ouro do futebol do país, na primeira década de 2010, o Trinidad e Tobago viveu grandes momentos, né? Como a Copa de 2006, o país sediou o Mundial Sub-17, ganhou, né, duas Conca Champions que você falou, dos anos 70 e 80, que é Uhum. uma formação nova. Então, para os próximos anos, assim, o que podemos esperar do futebol do país, assim? Você falou que você tem um clima, você tem um otimismo, né? Mas o que, assim, o público em geral pode esperar do país, assim? Olha, Trinidad e Tobago precisa realmente de uma reformulação urgente, cara. E então eu tenho otimismo que vai melhorar, mas o que a gente deve esperar mesmo de Trinidad e Tobago é mais ou menos campanhas medianas na Copa do Caribe, na Golden Cup que vai acontecer ano que vem, depois da Copa do Mundo, que é a Copa Ouro da CONCACAF, e a gente espera mais ou menos que Trinidad e Tobago se saia bem nesses campeonatos de menor Hum. expressão, tentar se destacar mais e aos poucos, voltando ao futebol que tinha nos anos 2010.
Vamos lá, vou fazer aqui com você uma brincadeira, assim. Você foi eleito presidente da Federação Nacional do país. Assim, o que Sim. você entende que seria interessante para poder desenvolver o futebol do país, assim? Como é que você, o que é que você entende, assim, que, poxa, se fizesse isso, isso aqui já ia ajudar bastante, assim, o futebol do país? Seria interessante investir na base, né? Porque atualmente apenas temos jogadores mais experientes no futebol europeu de Trinidad e Tobago, por exemplo. Os jogadores principais que estão jogando lá na Europa, que são jogadores trinidad-tobaguenses, eles são muito velhos, muito Não tem mais, uma como é que fala, renovação, né? experiente. Não tem uma grande experiência, não tem uma grande, como é que fala, juventude boa lá na Europa. Então seria interessante investir mais na base, investir nas seleções no sub-17, como que a Venezuela faz. A Venezuela não tem uma seleção muito boa no profissional e eles investem muito na base. Tanto é que a É, Venezuela participa muito dos mundiais sub-17, sub-20, sempre sim. se sai bem. Inclusive em feminino, assim. Venezuela, até no feminino, é um país interessante. E você Uhum. vê, né, que a Venezuela fica pertinho, né? Eles poderiam, de alguma maneira, É bem em conversar. cima, mas começar a puxar pelo país vizinho, né? Não, porque assim, Venezuela, comparado com o Brasil, é um país que, infelizmente, não chega no nosso nível, né? O Brasil está muito acima. Mas se para Trinidad e Tobago chegar no nível da Venezuela, cara, na CONCACAF é um negócio absurdo, assim. Você fica atrás de, sei lá, Estados Unidos, México, talvez Canadá, mas você vai brigar com muito mais força, né? Uhum. Só uma pergunta, você é de que cidade, de que estado do Brasil? Sou do Tocantins, bem no Do To- interior mesmo. Entendi, você é de que cidade? Divinópolis. Divinópolis. Tem um time em Divinópolis, se não me engano. Tem perto, que é Aliás, o Nova Conquista. o Divinópolis é de Minas, que inclusive Uhum. já do Mineiro. Você em Tocantins, se você torce para algum time, ou pode ser de outro estado também. Sim, principalmente eu torço pro São Paulo, né? Aqui no torcedor do coração mesmo, eu torço pro São Paulo. Mas aqui Sim. no Tocantins eu costumo acompanhar muito todos os clubes mesmo, eu torço pra todos mesmo, mas os meus favoritos são geralmente o Nova Conquista, o Tocantinópolis e o Palmas. Tocantinópolis hoje é, digamos que o principal time do estado, né? Atual bicampeão do Campeonato Tocantinense e também está na terceira fase da Copa do Brasil. E fez um jogo duro, assim, tomou 5-2 do Atlético, mas assim, jogou Mas bem, chegou a empatar o jogo. foi. E fica perto da sua cidade? A sede do Não, Tocantinópolis? a minha cidade ela é mais ao sul do Tocantins e a cidade de Tocantinópolis fica mais ao norte. Então é bem Entendi. longe. Qual fica mais próximo de Palmas, a sua ou do Tocantinópolis? A minha. Entendi. Já fui até no E estádio do Palmas. Assisti um jogo dele já. no Newton Santos? Uhum. É um bom estádio, é organizadinho assim, ou É você bem não. grande. Esses estádios assim de times menores, parece, tipo, nas câmeras parece que ele é bem pequeno, mas quando você entra lá é bem grande. Entendi. E no caso, o Tocantinópolis hoje é o principal time, mas você, no caso, torce pro São Paulo. Até para mudar um pouco de assunto, assim, como é que você avalia hoje o São Paulo? Assim, você acompanha sempre? O que está achando do trabalho do Rogério Ceni? Assisto todos os jogos, eu sou torcedor mesmo, tenho várias camisas aqui do São Paulo. E qual a sua E, avaliação de Rogério assim agora no comando do São Paulo? bom, aquele baque lá da final do Campeonato Paulista me deixou muito chateado, cara. Eu tava bem confiante em ter ganhado em casa, mas aí quando a gente perdeu fora pra aquele Palmeiras do Abel Ferreira, eu, eu achei que o São Paulo jogou aquele Campeonato Paulista muito bem. Achei que a gente teria realmente chance de ser campeão. Só que aí o Palmeiras do Abel Ferreira já é um time com mais investimento, Fica é, com mais, né? mais dinheiro, com um melhor elenco também. Isso É, favoreceu mais para o Palmeiras ser sobressaído do São Paulo. Então, é. eu acho que o São Paulo tem chance de ser campeão de algum outro campeonato. Eu também Como a acho. Copa Sul-Americana, o São Paulo é líder do grupo, 3 vitórias,
3 jogos, e eu acho que o São Paulo tem realmente chance. O São Paulo deu 3-1 ontem no Jorge Wilstermann e jogou bem, assim. Você vê que tava nem, não teve Caleri, não teve vários atletas principais, não teve Rafinha e jogou Sim, muito bem, assim, dominou a partida. E o Jorge Wilstermann é um time embaçado, assim, um time interessante. é um time bem difícil de enfrentar, um time mais truncado. E concordo com você, assim, a Sul-Americana, o São Paulo tem muita chance, assim. Agora, voltando a falar do país que você aprendeu a amar, né? Fale um Uhum. pouco assim da Copa de 2006, da campanha do país, né? Tava no grupo com Paraguai, Inglaterra e Suécia, né? Fale um pouco assim da participação do país na Copa do Mundo. A seleção de Trinidad e Tobago foi a única seleção daquela Copa do Mundo que não fez gol. Simplesmente Jura? jogou, sim, não fez gol. Não Nos sabia três disso, não. jogos, fez um empate com a Suécia, empatou em 0-0, foi o único empate da história de Trinidad e Tobago nas Copas do Mundo. E perdeu os outros dois, perdeu para a Inglaterra por 2-0 e para o Paraguai também por 2-0. Ficou com um saldo de 4 negativos. Foi uma das piores campanhas, mas também foi interessante por ver uma seleção tão alternativa participar da Copa do Mundo. E fez mais bonito do que o Panamá em 2018, que tomou seis Sim, acho que foi da da Inglaterra. Inglaterra, perdeu para a Bélgica também de goleada, perdeu para a Tunísia. E eu lembro que naquela época foi duro, né? Porque você empatar com a Suécia na Copa do Mundo, sendo um país tão alternativo, é um feito e tanto, né? Na época tinha o Ibrahimovic já tinha vários jogadores com nome, como o Olsen, como O o Ederson, Arvidsson, vários jogadores de é, nome na época jogavam lá e conseguiu um empate, um feito bem interessante para a seleção. você tinha que idade assim nessa época, na Copa do Eu, Mundo? eu nasci no ano da Copa, em 2006. Sério? Eu tenho 27 anos, eu assisti esse jogo contra a Suécia, torci muito para Trinidad e Tobago. Teve uma bola na trave, Legal. eu não sei se foi a Suécia que bateu na trave ou se foi Trinidad e Tobago. Mas foi um jogo duro, assim, jogou bem, com atitude. Eu lembro que foi no estádio do Borussia Dortmund. E todo Uhum, mundo segunda torcendo, outra parte. todo mundo torcendo. Eu lembro que os outros dois eu não assisti. Na Inglaterra eu não assisti, e eu estava na escola, alguma coisa assim. Do Paraguai, como a última rodada rola ao mesmo tempo, eu acabei assistindo no Suécia e Inglaterra. Mas, inclusive, assim, eu até nunca. Eu lembro que eu estranhava, porque o país não participou, né, das Copas seguintes. Uhum. Porque a geração era Né, boa. 2006 foi a Copa dos Estreantes, né? Teve Angola, teve Trinidad e Tobago, teve várias outras seleções, Togo, Costa do Marfim, do Didier Drogba, primeira vez que verdade. participou da Copa. Gana também, várias É, seleções estreantes na Copa 2006. observando, dá para dizer que, no caso 2006 teve Trinidad e Tobago, em 2010 teve Honduras. Dá para dizer que Honduras, né, que foi para duas Copas seguidas. Então, Honduras meio que roubou No esse Brasil, eu lugar. lembro de Honduras no Brasil, foi bem interessante ver a seleção de Honduras. Inclusive, a Honduras Brasil, que é uma página do Twitter, é bem amigo meu e recomendo também dar uma passada na página dele também. Bacana, bacana. Inclusive, eu vou até convidar para participar. O da semana que vem já está definido, mas quem sabe na outra semana, para falar um pouco do futebol de Honduras. E no caso, é, neste ano, você comentou que o país foi muito mal nas eliminatórias, né? Que, então, no caso, assim, fale um pouco assim dessa campanha para a Copa de 2022. Chegou a ter algum momento assim, de otimismo ou foi uma campanha assim ruim do começo ao fim? Tipo, não foi uma campanha realmente ruim. O problema foi o formato que a seleção caiu, porque são 5 times e todos se enfrentam apenas uma vez. Então é meio que sem graça, já que só um se classifica, só o primeiro colocado se classificou. Então o Trinidad e Tobago não perdeu nenhum jogo. Ganhou dois e empatou dois. Enquanto São Cristóvão e Neves ganhou três, empatou um e se classificou Quem por avançou? ter. Trinidad e Tobago ficou em segundo e São Cristóvão e Neves ficou em primeiro. Quem diria, né? Você vê que Uhum, uma fórmula ruim, né, que atrapalhou os planos do país, né? uhum. Aí na primeira fase e na segunda, os primeiros de cada grupo se enfrentam para depois se classificar para a terceira fase, que é a definitiva, para ver quem vai para a Copa.
Então é bem Entendo. complicado. E agora, no caso, é uma esperança, né? Porque 2026 vai ser no México, Estados Unidos e Canadá. Pode ter a chance de ter 48 seleções, não é? Exato. E a gente sabe que quem está na Copa do Mundo já garante vaga. Então, o país tem toda a chance do mundo assim de se classificar, né? Basta. Uhum. Porque já tem Estados Unidos, México, É, Canadá, então já podemos ter seleções alternativas participando da Copa de 2026. Então é uma boa chance para o futebol de Trinidad e Tobago se classificar. se mantiver as três vagas, provavelmente vai ser Costa Rica, aí, aí vai ser Jamaica, Honduras, todo mundo tentando disputar as vagas restantes, assim. Mas é uma boa El oportunidade, né, Salvador também. para Salvador. E hoje, assim, na América Central, a gente sabe, né, que tem México, tem Costa Rica, né, que são os países principais. Mas quem é que você, assim, como é tudo vizinho, né? Tem algum país que você, assim, destaca, que você vê que está fazendo um trabalho interessante, que vale ficar de olho? Você comentou agora é El Salvador, assim, ou o nível tá por baixo e ninguém tá, assim, se destacando? Quem está se destacando mais justamente é El Salvador e Honduras. Honduras está com um campeonato bem organizado. Fui ver É? esses dias as partidas. Dá para transmitir, tá transmitindo na ESPN, ultimamente estou acompanhando. Tem o Moraga, que já participou da Copa Sul-Americana. Tem o Olímpia, vários times tradicionais que estão realmente se desenvolvendo no futebol de Honduras. Então são Da Sul-Americana? seleções do Caribe, vizinhas de Trinidad e Tobago, que realmente estão se desenvolvendo muito bem. Entendi. Então vale, né, o país, quem sabe, se inspirar um pouco assim e tentar implementar algumas coisas. No país é o principal esporte ou tem algum outro que o pessoal gosta mais, assim? Geralmente o futebol é o principal esporte de Trinidad e Tobago. Entendi. Porque na Venezuela o É o principal é o futebol e o beisebol, né? cricket, mas o futebol é bem mais famoso. Ah, Tanto pelo entendi. caso do Dwight York, que é ganhador de Champions League, um dos maiores jogadores da história do Caribe. Ele foi um milagre, né? Porque ele conseguiu colocar no mapa, né, um país que ninguém conhecia, basicamente. E o Dwight York também, ele nasceu na cidade de Cunupia, no norte de Tobago, que é a ilhazinha que fica lá em cima, porque Trinidad e Tobago tem a ilha principal e tem uma outra ilha lá em cima, que é a ilha de Tobago, que é a menos famosa. Por Fica isso é um Trinidad e perto? Tobago. São separados mais ou menos uns 6 mil quilômetros de distância uma da outra, então não são muito perto, mas também são bem perto também, geralmente de Então, avião, de barco. o nome do país é porque um é Cada ilha Tobago. tem um nome, Trindade e Tobago. Interessante. Isso aí eu não sabia, não. Legal mesmo. O bom é que quando você vai olhando sobre futebol, você começa a ver Enquanto outras isso, os coisinhas, né? principais times que tem os jogadores mais famosos são da capital, que é Port of Spain, se eu não estou enganado, que Isso. significa Porto da Espanha. Entendi, Aí são entendi. os principais sempre ficam por lá. Então ver o Dwight York que nasceu na ilha mais conhecida lá do país é interessante. Entendi. E na Ilha Menor tem algum time assim que você conhece, que você acha interessante, Tem o que- Tobago United, que o Dwight York jogou por ele, assinou o contrato, não chegou a entrar em campo, mas participou da comissão técnica por um tempo. Hoje ele está na entendi. segunda divisão, que é a outra, a outra divisão, se não Entendi. estou enganado. Vamos falar agora um pouco sobre a questão dos clubes, assim. Tem quantas ligas? Só a primeira e a segunda divisão, ou tem terceira, quarta, quinta? Tem a The Ascension Tournament, que é a primeira É a divisão, primeira. e tem a segunda divisão. Só que a da segunda divisão eu não consegui muitas informações, mas eu vi quais são os times que participam por lá. Então, são um formato de. Na primeira divisão tem 10 times e na segunda divisão também tem 10 times. Entendi, são 20. Alô? Tá travando um pouco, mas deixa eu ver, peraí. Não, não. Você tá Agora conseguindo eu me te ouvir? ouço. Consigo. Tá. Aí essa. Peraí. Tá dando uns problemas aqui no sinal, deixa eu ver se eu consigo resolver um pouquinho rapidão.
ambas têm 10 times, e o legal é que tem acesso, né? Isso é um aspecto interessante. Mas, até voltar à sua conexão, eu gostaria de falar que em 2006, Trinidad e Tobago fez uma campanha interessante mesmo, assim, porque você olha, por exemplo, a Panamá, né? E você tem Trinidad e Tobago que fez uma campanha incrível, inclusive chegou até a pensar, né, a cogitar em algum momento a classificação para a oitava de final, mas aquela Inglaterra de 2006 tinha Gerrard, Joe Cole, Ashley Cole, tinha Joey Gallagher, tinha Paul Robinson, era um time fantástico. A Suécia, né, como o Vitor bem falou, tinha Ljungberg, Larsson, muitos jogadores interessantes, e o Paraguai tinha Gamarra, Roque Santa Cruz, o, o jogador que hoje está na seleção no Libertad Cardoso. Então, foi um feito assim, um feito incrível. O Vitor tá aí voltou. Tava aqui falando, Vitor, um pouco de 2006 sobre a participação do país na Copa, mas como você voltou, bora voltar a falar da questão das ligas, né? Então, a Ascension Tournament tem 10 clubes e tem uma segunda divisão com 10. Sabe quantos países sobem, quantos países descem? São 10. Oi? É que minha mãe chegou aí, eu tô aqui respondendo aqui rapidão, tá? A internet do Vitor caiu de novo, né? Acontece, no Brasil a internet realmente tem essas limitações, mas também, né, falando um pouco sobre Trinidad e Tobago, recentemente a Conmebol, né, a Confederação Sul-Americana de Futebol, né, que gerencia, vive. A situação é curiosa, porque são 13 países que estão na América do Sul e somente 10 países são afiliados. Então, Alejandro Domingues, que é o presidente da que é o presidente da Conmebol, ele anunciou que iria tentar, né, trazer o país, Trinidad e Tobago, para a Conmebol, porque a intenção dele era ter 14 afiliados, né? Então, foi um projeto, ele chegou a falar isso publicamente, mas não chegou a avançar muito essa discussão. Mas não foi somente Trinidad e Tobago, foi também Curaçao, foi falado sobre Suriname, porque o Suriname consegue exportar muitos jogadores para a Holanda, né? O Suriname é uma ex-colônia holandesa, então tinha muito assim essa conversa, mas é uma intenção da Conmebol trazer o país, e seria muito interessante, porque é um país que já participou da Copa, é um país que pode não ter a tradição de uma Costa Rica, de um Estados Unidos, de um México, mas é um país que tem tradição. Tomei aqui uma aguinha até o Vitor voltar, né? A internet realmente não colabora, né? Mas e também falando, né, sobre a questão de Tony York. Tony York foi um jogador clássico, né? Ele foi ficou muito famoso na Inglaterra por conta pelo Manchester United. Agora nós temos aí o Vitor em outro espaço da casa. Isso aí, rapidãozinho aqui, só que minha tia chegou, eu tinha que falar um oi pra ela, né? Não, mas é assim mesmo. Internet também, né, hoje em dia, né, está em casa, então chega a gente conversa, chega outra a gente conversa. Aqui também foi a mesma coisa aqui em casa. Eu falei, ó, ninguém me incomoda que eu tô aqui na live, mas já termina, né? Temos já 40 minutos de live. Enquanto o Vitor saiu, né, falei um pouco que a Conmebol pleiteou a chegada de Trinidad e Tobago na Conmebol, mas isso não avançou muito. Você chegou a ouvir isso, Vitor? Chegou a ler em algum lugar? Isso que Sobre o quê?
que a Conmebol chegou a declarar que eles tinham a intenção de filiar mais 4 países na Conmebol, porque hoje são 10, eles queriam 14. E o Alejandro Domingues, que é o Uhum. presidente, ele chegou a declarar publicamente que Trinidad e Tobago era um dos países que ele queria na Conmebol, porque como é próximo da Venezuela, só que isso não avançou. Ele chegou a dizer isso. Uhum. Aí seria interessante, só que aí Trinidad e Tobago teria que se desfiliar da CONCACAF, que já está há bastante tempo, já tem títulos lá pela Né? região da CONCACAF, então seria interessante eles mudarem para a Conmebol para tentar voltar a participação em torneios mais importantes, mas vai ser mais difícil eles voltarem a participar desses torneios. Seria interessante, mas ao mesmo tempo seria muito bombástico, né? Porque ia ser uma quebra de toques, né? Que a Austrália saiu da Oceania, saiu, né? Da Oceania e foi para a Ásia, e Israel saiu da Ásia e foi para a Europa, né? Mas a Austrália foi para melhorar o nível e Israel saiu. Uhum. Encerrar, né, esse papo sobre a questão da liga. Epa, voltou, mas não voltou. Encerrar, né, a questão do papo sobre a liga do país. E por fim, vamos falar da questão dos rivais de Trinidad e Tobago, né? Que o Vitor falou que tem alguns países, né, que Trinidad e Tobago rivalizam, né? Para citar como exemplo, foi um negócio assim muito interessante, mas é, mas depois o Panamá surgiu, então provavelmente tem alguma rivalidade, sempre tem, né? Mesmo que aí ele comentou que não está colaborando, realmente não colabora. Já, inclusive, de questões de trabalho, já deixei de participar de reunião que acontece, né, nas melhores famílias, assim. Mas Tobago é um país assim, que vale muito ficar de olho. As lives daqui do canal vão ser semanais, sempre às sexta-feira. Só vai mudar um pouco a questão do horário, às vezes vai ser 6, às vezes 10, às vezes 9. Depende muito do convidado. Semana que vem vou trazer o Igor, né? Ele posta um podcast de geopolítica e vamos analisar a Copa do Mundo de uma maneira não pelo futebol, conflito de Casamance, a questão né, da Holanda. Vamos falar da questão das colônias. O Vitor falou, né? Se podemos conversar pelo chat, pode ser. Então, Vitor, por favor, fale um pouco aí sobre a questão da Liga de Trinidad e Tobago. Se comentou, né, que são segunda, sobre as competições, se tem acesso, se não tem acesso, se tem acesso, se tem descenso. Fale um pouco sobre isso, enquanto eu vou aqui falando, né, até ficar pronta a resposta. Aí depois, quando você responder, opa, ele convidou aqui para entrar.
Será que vai? Será que vai, Vitor? Eu convidei aqui o Vitor de novo. Ele entrou, Agora sim. apareceu. Opa, agora vai. Acho que agora Que, vai. que luta, né, cara? É, a internet não tá colaborando muito, não. Não, é assim mesmo, é assim mesmo. Primeiramente, Vitor, eu queria agradecer a você, viu, por ter aceitado. Você é o primeiro convidado da live, né? Vai ser sempre sexta-feira. Semana que vem o Igor, que ele possui um podcast sobre geopolítica. O Vitor vai voltar com certeza para analisar o futebol do país. O Vitor, continuando, né, conclua o seu raciocínio sobre a questão das ligas do país, se você puder. Tá. Temos a primeira divisão, que é a da Ascension Cup, né? E tem a segunda divisão. As duas têm 10 times. O critério de classificação na segunda divisão são que Sim. dois times se classificam da segunda para a primeira divisão, os dois primeiros se classificam, e na primeira divisão, o primeiro do primeiro colocado se classifica para a Copa do Caribe para participar da CONCACAF Champions League. Entendi. E a Ascension? São todos contra todos, e de volta e acabou. É, mata-mata, como é que acontece a liga do país? É pontos corridos. Entendi, Sistema de entendi. pontos corridos, todos se enfrentam duas vezes, igual nos outros campeonatos, igual no Brasileirão. Times. Porém com menos equipes, E, tipo, né? são 20 partidas. São 18 rodadas. Entendi. Tá bem curtinho, né, o campeonato, né? Uhum. Vamos lá, então. Existe alguma Copa no país? Uma Copa Trinidad e Tobago? Eu não sei se atualmente está tendo, não. Pesquisei, não tem a Copa se está acontecendo atualmente, mas antigamente tinha a Copa de Trinidad e Tobago, tanto Porsche e o W Connection são os maiores campeões, ambos têm 6 títulos. Porque como o calendário é curto, né, seria bom que ia dar uma incrementada, né? Eu vou repetir a pergunta. Vitor, você me ouve? A internet tá muito ruim. Só Vai falta entrar isso aí de novo. só falta um, só falta uma pergunta, né? Então você estava falando que não tem não tem Copa no país, mas já tem uma Copa, porque seria legal para encher um pouco o calendário, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente sofre muito com a questão de ter muitos jogos, né? Aqui no Brasil mesmo, São Paulo, por exemplo, o São Paulo, que é o time que o Vitor torce, joga o Brasileirão com o time principal, né, e joga a Copa Sul-Americana com o time reserva. E ao mesmo tempo tem a Copa do Brasil no meio. Então o São Paulo sofre muito com o calendário enorme. E isso já não tem, por exemplo, Acho que agora em Trinidad e Tobago, que no caso, Trinidad e Tobago, o time pode. eu tô, A gente tô vai dar, trolando demais, cara. como está um pouco ruim diante do Vitor, a gente vai dar aqui uma acelerada para a última pergunta. Também já estamos chegando já, né, na hora de live, né, que foi prometido. Vitor, por acaso o Trinidad e Tobago tem algum rival no futebol? Ficou ruim de 90 antes do Vitor. Alô, Vitor? Oi.
Última pergunta. Sim, para perguntar. É, Oi. ficou ruim de novo a internet do Vitor. Ficou ruim a internet do Vitor de novo. Enquanto ele. É, não Você sei me- se tá funcionando. Não. Pra Agora, mim tá travando muito, né? agora eu te ouço. Hum, Pronto. Última pergunta. sim. Quais são os rivais de Trinidad e Tobago na América Central e Caribe? Geralmente a seleção de Trinidad e Tobago sempre disputa muito com a seleção da Jamaica e com a seleção de Cuba. São seleções que sempre estão pau a pau no Caribe. Você sabe o porquê dessa rivalidade ou é só mesmo porque disputam, né, as mesmas coisas? É, porque sempre eles se enfrentam nessas Copas do Caribe, na Copa Ouro, geralmente sempre a seleção de Trinidad e Tobago e a seleção da Jamaica sempre se enfrentam, assim, então sempre cria uma rivalidade entre eles. Então aí sempre criou essa rivalidade porque são as duas maiores seleções, Jamaica e Trinidad e Tobago, que são as principais, sempre brigam assim por ver quem é a maior e são geralmente as duas maiores do Caribe, então geralmente cria realmente uma rivalidade entre as duas seleções. Se você pudesse assim destacar entre os dois, qual é o maior rival? Você diria qual assim? O, o melhor? A maior rivalidade, Cuba ou Jamaica? Jamaica. É realmente Jamaica, porque Jamaica é uma seleção que está atualmente é uma das mais fortes do Caribe, já está ultrapassando Trinidad e Tobago. Eu É. digo que é Trinidad e Tobago, porque é a seleção que eu curto aqui no Caribe, né? Mas Jamaica já está na seleção, já está melhor do que a Trinidad e Tobago. Na última Copa Ouro chegou até a final, perdeu pro México, se não me engano, por 3-2. Sim, E Jamaica já está com uma seleção bem mais, como é que fala? tá mais forte, né? É Tá mais mais concreto, encorpada. né? E você vê que, No cara. que a Jamaica viveu uma situação que viveu também Trinidad e Tobago. Por quê? A Jamaica participou de 98 e nunca mais participou de novo da Copa do Mundo. Uhum, E o mesmo ocorreu com Trinidad e Tobago, porque ele participou de 2006 e não participou mais em ano nenhum. uhum. Né? Então são rivais que têm até uma história assim que de alguma maneira se assemelha um pouco, né? Com a diferença que final de Copa Ouro só a Jamaica foi, né? Uhum. E vamos lá, assim, já. Ah, Você falar alguma coisa? não, 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 pode continuar. Então, assim, a gente já encerrou no caso, né? As perguntas foram 9. Vitor, eu queria agradecer muito a você pela gentileza de ter aceitado. Você é o primeiro convidado. Vai Eu voltar. agradeço, peço perdão pela internet que não colaboro muito, mas é que. Agora que entrou o Ronaldo. Ronaldo, se você quiser acompanhar o papo, né? Vai estar aqui na íntegra. Vamos também colocar no canal do Gana Esportes. Fale um pouco, Vitor, da questão de como é que a gente pode seguir o seu perfil, né? Como é que você está na internet, assim, falando sobre esse país, assim? Tem Twitter, tem Instagram, tem YouTube. Como é que tá aí você na internet com esse projeto? Desde semana retrasada que eu iniciei o projeto do Tech Insider no Twitter, @Tech Insider. Lá já passou a marca de 350 seguidores, eu nem acreditava que ia passar de 100 e consegui chegar a 350. Tanto é que um dos meus posts até que deu uma viralizada, foram mais de 700 likes no post sobre a Copa do Mundo de 2006, e como ela foi, como a Sustentabilidade e Tobago foi parar na Copa de 2006, Sim, mostrando como é que ela se classificou, como que foram os critérios para ela se classificar. sim. E comecei umas grandes amizades lá no Twitter, então segue lá, é @TechInsider. E aqui no Instagram, por enquanto, não tenho, tá Ainda com. não postei nada, mas eu pretendo postar alguns textos, já que essa compra do Elon Musk do Twitter pretende meio que acabar com a dupla
dupla conta no Twitter, então eu pretendo postar mais algumas coisas aqui no Instagram. Também, né? Bacana, então aí ó, quem quiser acompanhar, basta seguir no Twitter. Mas por que esse nome? Vocês sabem me informar? Por que você colocou esse nome no perfil? Tech Insider? Tete vem de Trindade e Tobago, né? Tete. Aí Insider já é uma gíria que a gente bota para páginas de futebol no Instagram. Aí a gente coloca O Insider. Insider, né? Que Insider geralmente é para dizer que é informativo, Que mas tá por dentro, né? sobre isso. Uhum. É, e você vê, né, que também assim, o perfil Gana Esportes, ele surgiu também na semana passada. Em uma semana estamos com 150 seguidores, alguma coisa assim. Aí, no caso dessa live, surgiu com a ideia quando bateu 100 seguidores, mas a intenção era assim fazer uma live a cada 100, mas a gente vai seguir sempre às sextas-feiras. Então, quem quiser acompanha o meu perfil, né, Gana Esportes, quem quiser acompanha o Tedsider. A gente vai voltar a fazer uma live em breve. Uhum. Semana que vem tem mais. E é isso. Obrigado aí, viu, de novo, né, pela gentileza e até uma próxima. Eu agradeço, mano. Até mais. Valeu, abraço. Quem acompanhou, vai ficar aqui na íntegra a entrevista. Tem tudo, né, sobre o país. Se ficou alguma dúvida, eu vou anotar para na próxima eu perguntar pro Vitor. Tchau, tchau. Uhum. Tchau, irmão. Muito obrigado. Valeu.